Bom, então começando a aula aqui de estatística básica do treino da Gasset 2024. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o Raulzão e todo o pessoal da Gasset, se tiver alguém vendo depois. Para mim é uma honra estar aqui dando essa aula para o pessoal, ajudando, contribuindo aqui no processo seletivo. E é também uma forma de agradecer, né, por tudo que a Gasset contribuiu comigo aqui na minha formação. Então, passando aqui... Calma aí que eu não tô... Passando aqui para uma apresentação, porque como eu não participei do processo seletivo com vocês ali, eu sou o Kaique, Kaique Lima é lá meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar lá. As entidades estudantis que eu passei até agora foi o CaiaPós em 2021, a Neuron em 22 e a Gasset de 23 para cá, né? Em 2023, ali no primeiro semestre, eu fui monitor de Prob 2, que é talvez uma das matérias que o pessoal mais reprova aí. E hoje eu trabalho na Vob, que é uma startup. A gente tem um SaaS, que é um software, né, que a gente tem um modelo ali tipo um Netflix, você paga para usar. E lá eu trabalho na área de Data Science, dentro da área de Marketing e Growth. Não é com o mercado financeiro, mas eu trabalho muito nessa área de dados. E a minha área de pesquisa aqui no meu TCC hoje é métodos de interpolação de curvas de juros e risco de renda fixa. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar daqui. É um caso legal que eu posso contar ali do que eu estou fazendo na VOB, só para vocês terem uma base aqui. Eu estava fazendo umas análises de regressão ali para entender investimento e geração de cliente ali em alguns custos indiretos. Foi umas análises bem legais ali. E eu acho que é isso. Os meus focos aqui na graduação, eu estou no último ano, né? Eu não falei. Eu esqueci de falar, né? Eu tenho 20 anos, eu estou no sétimo período de ESSEC. Se Deus quiser, eu formo esse ano. E basicamente meu foco a graduação toda foi economia, finanças, programação e estatística. Foi isso que eu foquei a graduação toda. São essas as áreas que eu gosto. Talvez até por isso que o pessoal me chamou para dar aula de estatística aqui para vocês hoje. Bom, então, partindo das apresentações aqui, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar. Eu vou abrir para dúvidas entre cada sessão, eu acho que faz mais sentido, porque aí a gente para de bloco em bloco. Então, indo para a introdução aqui, beleza, estatística básica, pelo que eu vi aqui tem um pessoal que ainda está no primeiro ano da graduação. Eu vi que a Tássia entrou, ela já fez estatística ali comigo, tudo, então a Tássia já vai saber um pouco mais. Mas talvez o pessoal aí que ainda não entrou, ainda está no primeiro ano, no segundo ano, ainda não teve muito contato com estatística, econometria, essas coisas. Eu acho que faz sentido partir dessa base zona, beleza, estatística, o que a gente está olhando, o que a gente está estudando em estatística. Cara, a variável que a gente estuda aqui, o nosso objeto de estudo, é o que a gente chama de variável aleatória. Intuitivamente falando, a variável aleatória ela é uma função que ela vai assumir um valor aleatório dentro do espaço amostral. Aqui na estatística, o espaço amostral é como se fosse o domínio da função lá no cálculo. É mais ou menos análogo ali. São os valores que a variável ela pode assumir, né? E daí isso vai gerar uma imagem, que no caso seria a probabilidade. Eu deixei a definição formal do Bussabi aí, de uma VA contínua. Se vocês quiserem ler depois, o Raul deve disponibilizar os slides depois. Ou depois vocês veem na gravação, sei lá. Eu deixei umas coisas um pouco mais técnicas aí, mas eu não vou ficar explicando tanto. Serve mais de referência para vocês, se vocês quiserem olhar depois. Eu deixei as fotinhas aí como exemplo, então tá, variável aleatória, tô entendendo, mas um exemplo prático. Acho que dois exemplos clássicos, acho que mais clássico que isso não fica é o dado e a moeda. A gente pode definir uma variável aleatória que é um dado, por exemplo. O dado ele é o famoso dado não viciado, então cada face tem a mesma chance de sair na jogada. Então a gente ele tem 6 valores dentro do espaço amostral, né, de 1 a 6, e daí a gente define essa variável como o valor que saiu no dado. Então é um valor aleatório que ela pode assumir dentro desse espaço amostral de 1 a 6. Eu joguei o dado, saiu 1, saiu 2, saiu 3, e daí eu computo esse valor, certo? Intuitivamente aqui a gente estaria definindo uma variável uniforme, porque as probabilidades de todos os valores são os mesmos. Então a gente está definindo aqui uma variável uniforme. Outro exemplo é a moeda, né? Não
Não estou falando de teoria monetária, estou falando da jogada da moeda. Então você tem uma moeda que tem a mesma chance de sair cara ou coroa, e daí você joga a moeda para cima, ela gira e cai no chão. Você tem 50% de cara, 50% de coroa. Intuitivamente, a gente está definindo aqui uma variável aleatória que a gente chama de modelo de Bernoulli, que é uma variável que você tem a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Então, esses são os casos clássicos assim de que é uma variável aleatória. É basicamente uma variável uma função que você vai conseguir definir todo o espaço amostral dos valores que essa jogada, né, que esse jogo aleatório pode assumir de acordo com as probabilidades, certo? Então esse é o nosso objeto de estudo. Sem falar de casos clássicos aqui que são falados, acho que talvez em todas as aulas de estatística, a gente pode falar também do preço de uma ação. Acho que o preço de uma ação é uma boa. Quando a gente começa a sair desses casos mais clássicos, o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. Então, o preço de uma ação é uma variável aleatória, mas aí já tem outros detalhes dentro disso que eu não vou explicar, mas a gente define como uma variável estocástica, porque é uma série temporal. E daí você tem várias hipóteses por trás que você consegue modelar o preço de uma ação, então já é um negócio bem mais complicado. Mas intuitivamente, sem entrar muito no hard science da estatística, o preço de uma ação cara, qual valor que a ação vai assumir hoje? Ela pode assumir, se a gente assumir que não tem preço negativo, né, o que nem sempre é verdade, se a gente assumir que não existe preço negativo, cara, o preço da ação pode assumir qualquer valor entre zero e infinito. E é uma variável aleatória, eu não sei quanto vai sair, a gente tem esse espaço aí, e é por isso que eu estou dando essa aula aqui para vocês hoje, porque no fim do dia finanças faz parte da economia. E dentro de finanças a gente usa muito econometria, que é basicamente estatística mais economia, você junta, vira econometria, e é o que a gente faz hoje. Então, quando vocês começarem a entrar mais em finanças, vocês vão perceber que tem muita econometria por trás. Por isso que a gente sempre fala de estatística dentro de finanças. Bom, passando dessa introdução, se a gente pegar essa variável aleatória, então volta para o dado. Você jogou o dado várias vezes ali, e aí para cada realização dessa variável, você vai anotar. E daí, quando você, sei lá, você jogou 1000 vezes, e aí você anotou essas 1000 e contou. Ó, saiu 1 x vezes, saiu 2 y vezes, saiu 3 z vezes. E daí você vai colocar isso num gráfico. Isso é o que a gente chama de histograma. O histograma, intuitivamente, ele é isso. É a contagem ou a frequência de cada realização ali possível dessa variável que saiu nesse seu experimento. Então, é uma ferramenta de visualização e ela te ajuda a visualizar a distribuição subjacente a essa variável que você está estudando. Esses modelos que eu passei aqui para vocês é o que a gente chama de modelos teóricos, mas na real o que a gente estuda, o que a gente mexe são os modelos empíricos. Então a gente tem uma variável e a gente não sabe qual é a distribuição subjacente a essa variável, mas a gente tem modelos teóricos que a gente definiu aí dentro da estatística e a gente tenta aproximar essa distribuição empírica que a gente tem a cada um desses modelos teóricos. Então essa foto que eu deixei aqui é a foto, eu vou mostrar depois os códigos ali, mas são os retornos em porcentagem da NVIDIA ali, acho que no período acho que é de 19 até meio de 23, alguma coisa assim, para uma prova que eu fiz. E aí você consegue ver, esses aí são as contagens, a altura da barra e a frequência do retorno, e aí esse aí seria o histograma dos retornos da NVIDIA nesse período. Mas beleza, falei de histograma, mas o que é uma distribuição? Porque no fim do dia a gente faz o histograma para tentar descobrir a distribuição. Né? O que é a distribuição então? Uma distribuição, que a gente chama de distribuição, a gente formalmente define, tem esse nome, né? Função de distribuição de probabilidade. Tem também função de densidade de probabilidade. Se a variável é discreta, tem um outro nome que eu não vou lembrar agora. Mas é a mesma lógica. É uma função que você define, que a área abaixo dessa função é a probabilidade daquele evento acontecer. Então, a gente tenta sempre buscar essa distribuição. E por que a gente busca essa distribuição? Porque se a gente sabe a distribuição, a gente sabe o processo gerador daqueles dados. A gente sabe, entre aspas, ali,
o que está acontecendo para aqueles dados, aquela variável assumir aqueles valores daquela forma. Então, se a gente conhece a distribuição, a gente consegue trabalhar muito melhor com a variável. A gente consegue fazer previsão e todas essas coisas. Então, é por isso que a gente sempre olha, tenta descobrir a distribuição dessa variável. Eu deixei aqui do Bussab, né, que é talvez o livro aí mais clássico que a gente usa na FEA de estatística. Eu deixei aqui, por exemplo, essa aqui é a fórmula, eu printei lá do Bussab. Essa aqui é a fórmula da função de densidade da normal, ou distribuição gaussiana, que talvez é a mais famosa aí que existe. Então esse monstro dessa fórmula aqui, e daí essa fórmula, ela gera esse desenho aqui, né, que é o que eles chamam de bell curve, forma de sino. E dá para ver que ela é definida em alguns parâmetros. Então a gente tem esse parâmetro que é o sigma, que, né, os parâmetros estão mostrados aqui na função sigma, e o mi, que essa é a distribuição teórica, mas a sua distribuição empírica, vamos supor que você pegou os seus dados ali, juntou, e daí você puxa ali, tá? Deixa eu ver qual que é a média. Então seria esse mi aqui. E daí você vai ter a sua normal específica do seu caso. Então, isso aqui é uma distribuição, passando bem rapidamente por cima. Bom, falando ainda de distribuições, só para dar mais uns exemplos, então ali eu mostrei a normal. Aqui a gente tem aqui quadrado do lado esquerdo, então que você tem aqui quadrado para alguns graus de liberdade. Acho que o mais clássico é esse ciano aqui, esse azul claro, que tem esse formato aqui mais com maior quantidade para a esquerda. É um modelo bem clássico. A gente tem a binomial, que aqui já é uma distribuição discreta, não é uma distribuição contínua, então a gente coloca os pontinhos, a gente não faz a curva interpolada, né? E dá para ver aqui que você tem aqui os parâmetros, então são alguns formatos de binomial, mas são curvas binomiais. Só para vocês verem, eu tenho aqui, naquele caso que eu falei daquela prova que eu fiz, então esse aqui seria o desenho da distribuição empírica que eu estava observando de retornos da NVIDIA, certo? Não sei se dá para ver aí bem, mas ele fez esse desenho aqui. Depois eu testei e aproximou de uma T, que é uma outra distribuição. Então, dentro de distribuições é isso. Voltando aqui, acho que talvez para tangibilizar um pouco mais, voltando no papo de variável aleatória, aqui dentro dessa prova que eu fiz, eu tenho, por exemplo, aqui que eu posso dar de exemplo para vocês. Esse aqui seria o plot dos retornos da NVIDIA. Beleza, aqui tem os retornos da NVIDIA de 2018 até 23, meio de 23. Esse ponto aqui, ó, 24 de maio de 23. Vocês conseguem ver que o retorno da NVIDIA assumiu um valor meio que aleatório dentro aqui desse suporte, que é tipo menos 18% e 20 e tantos por cento, quase 25%. É um valor meio aleatório, a gente não sabe qual vai assumir, mas a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, visualizando, putz, o que é uma variável aleatória? Você vê que não é determinístico, sabe? Você não consegue prever exatamente onde vai cair esse valor dentro da função. Falando de distribuição, aqui eu deixei aqui também uns histogramas, né? Os histogramas eu já tinha mostrado antes, mas é interessante ver que o retorno ele é definido a partir do preço. Então, para o retorno ser uma variável aleatória, muitas vezes o preço deve ser também. Então, vocês conseguem ver que os preços eles meio que são aleatórios também. É óbvio que a gente tem umas hipóteses por baixo, mas é aleatório. Não é totalmente aleatório, não dá para prever nada, tal, mas a gente sabe que tem um processo gerador aleatório. Bom, da introdução, tem só mais um tópico que eu queria passar para vocês, que é população contra amostra, ou efeitos. Porque o que acontece aqui? Quando a gente começa a avançar em estatística, o negócio começa a ficar mais difícil. E daí o pessoal não entende muito bem a diferença de uma população e de uma amostra, e daí as coisas ficam um pouco confusas na cabeça. Então eu queria definir isso aqui muito bem com vocês antes da gente seguir. Cara, a população é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. Então, a gente estava falando do preço da ação. Quais são todos os conjuntos de elementos dentro do preço da ação da NVIDIA na vida toda? Pum, essa é a minha população. Só que muitas das vezes a gente não consegue toda essa população. Um outro exemplo que eu posso dar é, cara, eu quero saber qual que é a média
da altura dos homens, ou a média de idade dos homens brasileiros. Eu teria que falar com todos os homens brasileiros, pegar esses valores e fazer o cálculo. É muita gente, ficaria muito custoso. Em muitos casos, dentro de economia e de finanças, em outras áreas nem sempre, mas dentro de economia e finanças, via de regra, a gente vai estar trabalhando com amostra. Eu não conheço nenhum caso que a gente trabalhe com população completa dentro de economia e finanças. Por definição, então, a amostra ela é um subconjunto da população. Idealmente, a gente quer trabalhar dentro dessa população, mas, como eu disse, muitas vezes é impossível pegar toda a população. O papel da amostra, então, é permitir que a gente faça aproximações dessa população sem ter toda a população. A gente pega a população, tira um pedaço, a gente fala, ó, esse pedaço aqui deve representar o todo, e daí a gente faz aproximações desse pedaço para o todo, porque é o melhor que a gente consegue fazer. Se a gente conseguisse pegar todo mundo, a gente pegaria, mas não dá. E eu acho que é muito importante ter isso na cabeça. Você tem a população e você tem a amostra. Porque daqui para frente, todas as fórmulas que a gente começa a definir, tudo que a gente começa a fazer, a gente precisa ter isso em mente. A gente não está trabalhando com os dados, entre aspas, completos. A gente está trabalhando com uma parte de tudo isso que a gente está analisando. Então, alguém tem alguma dúvida dessa parte introdutória? Que agora eu vou seguir. Se tiver, levanta a mão, manda no chat. Senão eu vou seguir aqui. Tá. Pode falar, tem? Não? Ah, eu falar pra você sentar o pé. Mano, tipo, só achei incrível que você passou o Prob 1 em 30 minutos, mano. Isso foi loucura, velho. Nada, pô. É que eu pulei muita coisa, né? Mas, bom, seguindo então, já que o pessoal tá seguindo aí, vamos falar um pouco de medidas de posicionamento, né? Que são as famosas medidas de valor médio. Beleza, então, valor médio. Por que que a gente estuda valor médio? Muitas das vezes é interessante a gente saber qual que é o valor esperado ou o valor típico de algum conjunto de dados. Então, sei lá, vamos supor que eu tô jogando, sei lá, eu sou um treinador de basquete e aí eu quero, e obviamente a altura do meu time importa, e daí eu quero fazer alguma conta avaliando a altura do meu time contra a altura do outro time. E daí eu faço um modelo tipo a altura média, ou a altura do jogador do outro time, se for maior, a gente perde, e o contrário também é verdadeiro. Então vamos supor que a gente faça esse modelo. A vitória do jogo de basquete é definida pela altura do time. Cara, se eu não sei qual é a altura do outro time, ou se a altura das pessoas do outro time varia, eu não sei dizer quem vai ganhar ou quem vai perder. Tô criando uma historinha aqui, um modelo teórico. É óbvio que isso aqui não é verdade. Mas, intuitivamente, o valor médio é o valor típico ou o valor esperado. Se eu pegar esse grupo, qual que é o valor que eu espero ver? É o valor médio. Então, como é que a gente calcula isso? Cara, indo para a população, e é o conceito talvez um pouco mais difícil, é a esperança. Então, a esperança ela é o valor esperado dessa população. Ele é definido, e eu deixei a fórmula do Bussab aqui. A esperança ela é a somatória de todos os valores que essa variável aleatória pode assumir, multiplicado pela probabilidade desse valor acontecer. Então, essa probabilidade aqui ela seria definida dentro dessa distribuição. E você pega o valor, você multiplica pela probabilidade e aí você vai somar todos. Essa é a esperança. Só que na verdade, quando você olha bem, a esperança ela não é um simples somatório, ela é uma média ponderada. Por que uma média ponderada? Porque as probabilidades elas são dadas no formato de frequência. Então elas são uma divisão pelo todo. E no fim do dia o que você está fazendo é você está mantendo o mesmo denominador, né? Porque é uma frequência, então 1 sobre 100. Esses 100 são todas as observações. E aí você só está mudando o numerador. Então o que você está fazendo é dando um peso para cada observação, né? Para cada valor possível de assumir, de acordo com a frequência que ele aparece e dividindo tudo pelo mesmo denominador. Então, na verdade, a esperança ela é a média ponderada é, dos valores, né, ponderada pela probabilidade dos valores que essa variável aleatória ela pode assumir. E quando a gente vai para a amostra, qual que é o análogo amostral, né, da esperança? Porque a gente não consegue calcular a esperança na amostra. A esperança é um valor de população.
Na amostra, cara, a esperança ela é a média amostral. Então é a média simples aí aritmética. Você pega, soma todos os valores e divide pela quantidade. Tem uns detalhes aí, nem sempre é o melhor, às vezes é a mediana, depende da distribuição, enfim. Mas geralmente o valor típico que a gente usa para esperança é a média. Então, partindo desse conceito bem básico, eu sei que é bem simples, mas tudo daqui para frente vai depender de esperança. Então, se você não entende bem esperança, você não entende variância, você não entende covariância, você não entende correlação, você não entende nada. Então, entender esperança e média bem é fundamental para entender as coisas daqui para frente. Indo um pouco mais para a área aplicada de finanças, a gente usa muito média móvel. Então, uma outra medida de valor médio é a média móvel, que na verdade é a mesma coisa que uma média simples. Detalhe, média móvel a gente pode calcular de várias formas. Tem média móvel ponderada, média móvel simples, média móvel ponderada por exponencial. Você tem, cara, muitos modelos de média móvel que eu mostrei, estou mostrando aqui é o modelo simples de média móvel. Intuitivamente, o que é um modelo de média móvel aritmética e simples? Cara, você vai pegar o seu conjunto de dados, então só para vocês entenderem, a gente estaria aqui, esse aqui é todo o meu conjunto de dados, e daí eu vou definir uma janela. Minha janela é, sei lá, 7 dias. E daí todo dia eu pego a observação de hoje e os últimos 6 dias e eu calculo a média. E aí essa é a minha média móvel de 7 dias de hoje. E daí eu faço isso para todos os dias. E daí quando você faz isso para todos os dias, você gera uma série. Então eu estaria calculando uma média móvel cada dia aqui dos preços, por exemplo, dos últimos dias. E deixa eu só apresentar de novo. E daí é isso que a gente chama de média móvel. Você faz uma janela e daí você fica movendo essa janela por todo o conjunto de dados, certo? Eu coloquei aqui que as janelas comuns que a gente tem dentro de mercado financeiro, tá? É 7, 14, 21 e 30, é o que você mais vê, mas você tem médias móveis maiores, menores. Falando a verdade, a escolha da janela é um pouco um estado da arte, assim, é uma arte, não tem muita regra de definição da janela, depende muito do seu caso que você está estudando. Então, o que a média móvel ela faz? Ela tem dois efeitos. O primeiro efeito interessante da média móvel é que vamos comparar a média móvel com a média de todo o período. Cara, a média de todo o período, eu estou olhando para todos os acontecimentos que tiveram naquele período e eu estou agregando tudo isso em um valor. Então, se eu tenho o preço de uma ação, e por exemplo aqui, eu acho que esse é um caso interessante, eu vou voltar aqui nos retornos. Olha o retorno, aqui são os retornos da NVIDIA. Tira esse período aqui do começo de 2020, meio de 2020. Olha a variação desses retornos. Eu estou pegando aqui um efeito bem específico da pandemia. Dá para ver aqui dentro do gráfico, calma aí, aqui. Dá para ver dentro do gráfico que aqui a gente tem um cluster de volatilidade. A gente está pegando um período que está acontecendo um movimento muito específico. Se eu tirar a média de todo o período, eu estou incluindo isso dentro da minha conta. Mas se eu pegar, por exemplo, uma média de 30 dias, eu estou pegando só os eventos que afetaram essa variável dentro desses 30 dias. Então eu estou, entre aspas, limpando esse dado. Então eu não estou olhando para todos os efeitos e ponderando todos os efeitos iguais. Eu estou olhando, cara, em um mês vai sair o earnings da empresa e daí vai ter esse efeito do earnings. O outro mês vai ter pandemia, o outro mês vai ter, sei lá, a China vai invadir Taiwan e daí vai ter falta de oferta de chip de computador para fazer as placas, e daí no outro mês, enfim, a gente está pegando os casos, os efeitos geradores do dado específico daquela janela. Então por isso que eu falei que a janela ela é um pouco específica do seu problema, porque depende de como você quer olhar. Se você está fazendo uma estratégia um pouco mais curta, talvez faz sentido pegar uma janela mais curta para olhar os dados numa frequência mais rápida. Se você está fazendo uma estratégia um pouco com um período mais longo, faz sentido uma janela mais longa. Então depende muito do seu caso. O segundo efeito que ele dá é o de suavizar é, o, como é que fala? A série que você está rodando. Então, eu não sei se dá para ver muito bem aí, mas esse aqui é um gráfico que eu fiz de uma estratégia de cointegração para um processo seletivo. E daí eu fiz a média móvel de 21 dias do spread entre dois ativos, tá? Vocês não precisam saber do que eu estou falando, mas eu só estou explicando o que é esse gráfico. Essa linha douradinha, amarelinha aqui, ela é o spread. Quando você passa a média móvel desse spread, você vê que é um movimento bem mais suave do que esses picos bem grandes.
porque você ainda tem um efeito de média, né, de colocar o valor do meio. Então ele tem um efeito de suavizar essa sua curva, é bem interessante também, que a gente usa em outros modelos de finanças. Alguma dúvida em medida de valor central? Pode seguir? Beleza. Então, aqui indo para a medida de dispersão, falando um pouco de variância de desvio padrão. As medidas de variância, as medidas de dispersão, que é a variância e desvio padrão, elas medem a homogeneidade dos dados. O que é a homogeneidade dos dados? É quão igual são as suas realizações. Então, se a gente voltar, por exemplo, da altura, é, as alturas das pessoas ali, elas são parecidas? É homogêneo ou é muito diferente? Tem gente muito baixinha, gente muito alta, tem gente no meio, tem gente nos meios termos. É a mesma coisa um preço de uma ação. Os dados são homogêneos, então o preço da ação ele é meio que constante ou ele varia muito ao longo do tempo. É isso que a medida de dispersão ela mede. Eu gosto dessa definição intuitiva de variância, que a variância ela é a esperança dos desvios das observações em relação à esperança ao quadrado, que é essa conta daqui. Então você vai pegar a sua observação, você vai fazer menos a esperança ou a média, você vai levar isso ao quadrado e você vai tirar a esperança. Então você está pegando o valor esperado dos, entre aspas, erros em relação à média ao quadrado. Então acho que essa é uma definição bem legal de variância, bem intuitiva, e explica bem o que ela está fazendo. Ela está medindo a dispersão dos seus dados em relação à média ao quadrado, e daí ela te retorna o valor esperado disso. O análogo, seguindo aqui o análogo amostral dessa esperança não, dessa variância, então, que nem lá na esperança, tinha esperança e daí você calculava a média. Aqui na variância o negócio é um pouco mais complicado, e eu não vou dar detalhe nisso, mas a gente tem dois estimadores ou dois análogos amostrais bem clássicos da variância, e aqui eu peguei da Wikipédia, tá, esses prints, então não são os nomes que a gente vê aqui no Brasil, mas esse de cima aqui é o que a gente chama de sigma chapéu quadrado e esse de baixo é o que a gente chama de S quadrado. Basicamente, essa é a variância amostral viesada e essa é a variância amostral não viesada. Eu não vou entrar aqui no mérito de o que é viés, o que é eficiência e tal. Acho que isso aqui já sai um pouco do âmbito dessa aula. Mas só para vocês saberem, a gente tem esses dois estimadores que a gente usa para variância e depende um pouco do caso, mas geralmente a gente usa mais esse de baixo, tá? São raras as vezes que a gente usa o de cima, mas existem argumentos para usar o de cima dependendo do seu caso. Bom, falei de variância, vocês entenderam o que é variância. Daí a gente vai para o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Simplesmente você passa a raiz quadrada da variância e é isso. Você lineariza. Por que a gente faz isso? Bom, tem alguns casos mesmo de matemática que você está fazendo a conta, você tem que tirar o quadrado de lá e joga para cá. Então a gente usa às vezes o desvio padrão nesse sentido. Mas intuitivamente, na questão de usar como métrica de dispersão, a gente usa o desvio padrão porque a variância ela está em unidades quadráticas, ela mede um quadrado, como se fosse metro quadrado. Então ela é bem difícil de entender a unidade. Tipo, se a variância deu um valor, sei lá, x, é um valor quadrático, é meio ruim de entender o que ela está falando. Então a gente tira essa raiz quadrada e deixa em um valor linear, é uma distância, né? Então fica muito mais simples de entender. Esse é um dos motivos que a gente usa mais o desvio padrão para interpretar valor do que a variância. E o último ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que é um ponto interessante, bem intuitivo mesmo, quanto maior a homogeneidade da sua população, menor a quantidade de indivíduos dessa população que você precisa para representar. Então volta naquele papo de amostra e população, se a minha população é muito igual, eu preciso de bem menos pessoas para representar essa população, do que se a população fosse muito não homogênea ou heterogênea, do que. Então são casos bem diferentes. Se a minha população é bem heterogênea, eu preciso pegar muita gente para englobar todos os casos diferentes e tirar uma média. E no caso da população ser bem igualzinho, eu preciso pegar pouca gente, porque às vezes uma pessoa, no limite, uma pessoa já conseguiria representar toda a população. O exemplo disso pode ser o preço de uma ação, no caso de heterogêneo, cara. O preço varia muito, deu pandemia, subiu, caiu pra caramba, só que teve tempo de estabilidade, só cresceu ou ficou estável, andou de lado. Ou você pode ter o caso, por exemplo, do sangue, né? Porque quando a gente vai fazer o exame de sangue lá, é essa mesma ideia. Ali tem estatística, a gente coleta o sangue. Por que, que o cara lá, quando vai pegar o seu sangue, ou a moça, por que, que ele pega, sei lá, 5 ml do seu sangue e não pega 1 litro de sangue? Porque o sangue ele é muito difundido, ele é muito homogêneo.
Então 5 ml de sangue já consegue representar todo o seu sangue. Então, essa medida de dispersão, de variância, ela está te falando isso, quão homogênea é a sua população e por que, que isso importa? Porque quanto mais homogênea, menos dado eu preciso para representar todo mundo. Então a minha vida fica, entre aspas, muito mais fácil quando eu estou falando de estatística, né? Fazer as contas e tal. Eu estou muito mais eficiente, né? A medida de eficiência ela está medindo exatamente isso. Por fim, para acabar esse tópico de medidas de dispersão aqui, queria falar de risco e volatilidade. Então, vamos dar um passo para trás, vamos definir retorno. O que é retorno? A gente pode definir um retorno de dois jeitos. Você tem o retorno discreto e o retorno contínuo, que são essas duas fórmulas que eu joguei aqui na direita. O retorno discreto ele é basicamente uma variação percentual. O valor de hoje menos o preço de hoje menos o preço de ontem dividido pelo preço de ontem. É quanto variou em porcentagem toda esses preços, né? Se eu pegar esse retorno discreto e eu calcular a variância e depois tirar o desvio padrão, essa métrica, esse desvio padrão do retorno discreto, a gente conhece no mercado como risco. Então, se entrar lá na bolsa, o risco do ativo é o desvio padrão desse retorno discreto. Da mesma forma, se a gente calcular esse retorno contínuo, que é o de baixo, que é o logaritmo do preço de hoje dividido pelo preço de ontem, né, o logaritmo natural, o desvio padrão desse retorno contínuo é o que a gente chama de volatilidade, que é a famosa vol. Então, no mercado a gente tem esses dois jargões para esses dois tipos de retornos e qual que é a diferença intuitivamente falando? O retorno contínuo ele vai enxergar os movimentos de alta e de baixa nos preços, movimentos de mesma magnitude de forma igual, enquanto o retorno discreto ele não vai enxergar da mesma maneira. Por causa da matemática mesmo, não vou entrar aqui no detalhe da conta para não estender muita aula, mas o retorno discreto ele não vai pegar movimentos de baixa e de alta subsequentes de mesma magnitude em porcentagens iguais, mas o contínuo pega. Então, o contínuo ele é muito melhor para você fazer modelo de precificação, para você achar preço, e o discreto ele é melhor para você pegar modelos de carteira, né, de otimização de carteira. Então, a gente usa risco para modelo de gestão de carteira e a gente usa volatilidade para modelo de precificação. Então, quando a gente está olhando preço, geralmente a gente está olhando vol. E aí, quando a gente está fazendo modelo de carteira, geralmente a gente está olhando risco. Então vocês podem ver essas diferenças aí na caminhada de vocês. Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Eu acho que não. Dessa parte de medidas de dispersão é isso. Alguém tem dúvida em medida de dispersão? Como o pessoal não está tendo dúvida, eu estou correndo aqui, viu, rapaziada? Se estiver muito rápido, vocês avisam. Falando de covariância de correlação. Então, indo para o final aqui, penúltimo tópico que eu quero falar é covariância e correlação. Então, o que é covariância, né? A covariância ela vai medir a relação linear entre duas variáveis. E basicamente ela é essa formulinha que eu joguei aqui na direita. O que ela está fazendo? Ela está olhando para a sua realização, ela está tirando a esperança, e daí ela multiplica com a mesma coisa da outra variável, e daí ela tira o valor esperado dessa coisa toda aí. Então ela está vendo como, linearmente falando, uma variável se mexe quando a outra se mexe. É isso que a nossa covariância faz. Ela mede relação linear. A correlação, por sua vez, é quando a gente pega essa covariância e a gente divide pelo produto dos desvios padrões dessas duas variáveis, que é esse caso de baixo. Por que a gente usa a covariância? A correlação, aliás, só um detalhe, a correlação aqui é esse jeito de calcular o que a gente chama de correlação de Pearson. Tem alguns outros métodos de calcular a correlação, mas eu nunca vi usar outro método que não esse, tá? Então, provavelmente é isso aqui que vocês vão ver na vida de vocês também. E por que a gente usa correlação e não covariância? No sentido de interpretação de valor, a correlação é muito melhor, porque a gente padroniza a unidade de medida, porque ali na covariância, a unidade de medida da covariância vai depender das unidades de medida das variáveis. Então a gente pode estar medindo salário ou preço em milhares de reais, enquanto a gente pode estar, sei lá, medindo altura em metros. Aí vai ser 1, então vai ser tipo
valores muito pequenos. Então a covariância ela é meio ruim de interpretar o valor. Já a correlação não, a gente padroniza ela e daí é um valor que vai de -1 até 1. É um valor proporcional, vira um índice, né? Então a nossa correlação ela vai medir o quanto, e aqui fica um pouco difícil de entender às vezes. A correlação ela mede o quanto que uma variável variou proporcionalmente à variação da outra variável. Então, é uma mesma coisa que a covariância, só que agora a gente está olhando proporcionalmente. E daí esse valor vai de -1 até 1. Se é positivo, significa que quando uma sobe, a outra sobe. Se é negativo, quando uma sobe, a outra desce. Se é zero, significa que não tem correlação linear. Se não tem correlação linear, não significa que não tem relação entre as variáveis. Só significa que não necessariamente que necessariamente a relação não é linear, mas pode ser que tenha uma relação quadrática, logarítmica, exponencial, daí você vai ter que descobrir. Mas o que a gente mais comumente usa é essa medida de correlação. Então, o ponto que eu quero trazer da correlação aqui, por que a correlação é tão importante para a gente dentro do mercado financeiro, é que se a gente acha dois pares de ativos que têm preços ou retornos, ou aí vai depender da sua estratégia, né? Você está olhando preço, está olhando retorno, o que você está olhando, mas e eles têm correlações negativas, eles são conhecidos como hedges um do outro. Por quê? Se um está subindo, o outro está descendo. Então você consegue usar um como proteção do outro. Então se você tem uma estratégia que é arriscada, eu acho que o preço do ouro vai subir. Beleza, vamos supor que a minha tese é essa, o preço do ouro vai subir, eu vou comprar ouro futuro. Só que, cara, é muito arriscada essa tese, eu não quero correr tanto risco, e eu acho um outro ativo que é negativamente correlacionado com ouro. Então, o que eu faço? Eu pego e eu compro esse ativo. Porque se o ouro subir, eu ganho na ponta do ouro, mas eu perco na ponta desse ativo que é negativamente correlacionado. Ao mesmo tempo, se o ouro cair, esse ativo que é negativamente correlacionado ele vai subir. Então eu perco na ponta do ouro, mas eu ganho na ponta do outro ativo. Então eu tenho meio que uma proteção, eu tenho um colchão ali, e daí o tamanho desse hedge na sua estratégia é o que vai definir o seu nível de segurança e tal. Se você tiver um hedge perfeito, se você tiver a mesma quantidade em um ativo, a mesma quantidade de dinheiro, né, no outro, e eles tiverem correlação perfeita de -1, daí no caso você não vai ganhar nada, porque você vai perder, você vai ganhar o mesmo tanto numa ponta e perder o mesmo tanto na outra. Então você nunca quer esse head perfeito, mas você sempre quer uma posição ali, uma exposição dependendo do seu caso. Então é por isso que é bem interessante essa medida de correlação, porque a gente usa em muitas estratégias de proteção de carteira, né? Então faz sentido a gente montar carteiras com ativos negativamente correlacionados. Obviamente, aqui a gente está olhando só para estratégias long, só para estratégia comprada. Você está olhando para a estratégia vendida, e daqui é um parênteses, a estratégia vendida, você pode ter correlação positiva, só que você tem uma ponta comprada e uma ponta vendida. Se você está vendendo e o ativo está subindo, você está apostando que ele vai cair, mas ele está subindo, então você está perdendo dinheiro. Então você consegue fazer o hedge com correlação positiva também, só que aí você precisa fazer short selling, né? Então, se você está aqui numa carteira, por exemplo, que você só vai comprar, você não vai vender a descoberto nada, faz sentido você pegar ativos com correlações negativas, porque você está mitigando o risco entre os ativos e assim diminuindo o risco da sua carteira, de forma que você consegue montar uma composição, uma carteira de ativos que você consegue ter mais retorno e menos risco do que se você tivesse em um ativo só. Essa é a ideia básica ali de modelo de construção de carteira, de otimização de carteira, de portfólio ali do Markowitz. Então, quando você pega e abre aquele modelo, você consegue olhar e ver, cara, se eu tiver ativos negativamente correlacionados, eu consigo ter relações de risco-retorno bem melhores do que se eu tiver ativos positivamente correlacionados, enfim, tem toda essa história aí. Então, isso aqui é a base de quando a gente vai lá olhar para modelos de carteira, né? Não modelos de precificação. Alguma dúvida em covariância e correlação? Bom, último tópico aqui, falar de VAR, é uma medida de risco. Então, o que é o VAR? É uma medida de risco aqui muito conhecida, muita gente usa, muitos mercados usam, muitos bancos usam. O VAR é o nome abreviado de Value at Risk, que em português seria valor em risco. É uma medida bem simples, na verdade, intuitivamente, ela é a perda
é o valor máximo que você vai esperar perder em um dia, com tantos por cento de confiança. Então, em um dia, quanto que é o máximo que eu espero perder em, por exemplo, 95% dos casos. Esse é o VAR. A definição um pouco mais formal é esse primeiro tópico aqui. O VAR é a perda máxima esperada em um período com alfa por cento de confiança em condições normais de mercado. Em um dia, qual que é o máximo que eu espero perder com um certo nível de confiança? Esse é o VAR. É o valor que eu estou colocando em risco ali por estar investido nesse ativo em um período ou em um dia, né? Daí você pode calcular VAR do mês, VAR do dia, depende da sua série. Mas no caso aqui, o exemplo que eu estou dando é dia. E daí o VAR ele é bem interessante porque você consegue ter não essa medida em porcentagem, mas você consegue multiplicar pelo tanto que você está investido e ver o tanto de dinheiro que você poderia perder. Então você pode olhar e falar assim, cara, eu calculei meu VAR aqui e o máximo que eu espero perder em um dia, dado o tanto de capital que eu investi, é R$ 100. E daí você tá lá, de boa, você abre lá sua corretora e você está perdendo R$ 120 num dia. Então você sabe que essa perda que você está tendo de R$ 120 nesse dia é uma perda normal, não é uma perda normal no mercado. Então tem algo estranho acontecendo, é algo fora ali do comum. Eu deixei essa foto aqui, eu acho que ela talvez resume bem, ela é da Wikipedia também. Ela resume bem essa ideia de VAR. Então, esse azul todo grandão aqui, ela seria os 95% dos casos, e esse vermelhinho são os 5% dos casos, né? A gente está na esquerda aqui, então a gente está olhando para as perdas. E daí esse valor aqui que faz essa diferença, como se fosse o limite ali, né? Entre o azul e o vermelho, o valor que está nesse limite, ele é o valor máximo do 95%, é o máximo que você espera perder. Se você tiver daqui para frente, é perda normal. Então esse valor aqui é o meu VAR de 95% de confiança. Então ela é uma medida bem interessante e essa é só a introdução ao VAR, porque o VAR ele fica bem mais complicado dependendo de como você quiser modelar. Tem gente que o mais clássico é o gaussiano, você assume que a distribuição é normal e daí você dentro da normal você faz essa conta, mas você pode usar o VAR histórico, você pode usar método de média móvel exponencial, que é o WILMA. Você tem vários métodos para calcular VAR. E então isso aqui é só uma introdução, é só para vocês verem e entenderem lá. Tanto que eu nem trouxe a conta aqui porque eu não acho que faz muito sentido trazer conta de VAR para vocês agora, porque essas contas elas começam a ficar bem complexas dependendo do nível de profundidade que você quiser ir, como você quer modelar. Então acho que faz mais sentido trazer só uma ideia geral do que é VAR. E é isso, a minha parte aqui da apresentação da aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Qualquer coisa pode mandar no chat, viu, galera? Se estiverem com vergonha. Mano, pô, tô vendo o prova 2 com o Nicolau, mano. Assim, acho que metade da aula deu pra absorver e a outra metade deu, tipo... Falei, tá bom. Mas, mano, tipo, achei muito da hora esse negócio de negativamente correlacionado, você tá numa posição comprada, acho que é muito válido. Você precisa fazer um estudo e tal. Mano, sobre o VAR, mano, é tipo a mesma coisa que você tipo fazer uma amostragem qualquer e aí você definir tipo um nível de confiança. Então, sei lá, tipo 90% de confiança e sei lá, só jogar lá na fórmula lá de erro e ver o número de amostragem, tipo isso. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas assim, é que nem eu falei, o VAR vai depender de como você modela. Vamos supor aqui o caso do VAR normal. Então, a gente olhou e falou, cara, o retorno aqui ele segue uma distribuição normal. Beleza. O que a gente faz para calcular o VAR? Eu olho na distribuição normal, qual que é o valor, né, qual que é o Z crítico ali, que vai me dar esses... Ele vai pegar e dividir a minha distribuição aqui. Pum. É esse Z crítico que vai fazer esse corte. 95 para um lado e 5 para o outro. Daí você vai pegar esse Z crítico e você vai voltar ele lá na distribuição, dependendo da conta, você nem precisa voltar ele para a distribuição a sua normal, né? Você não precisa nem sair da padrão. E daí você vai fazer a conta. Então você vai pegar esse Z crítico, a conta do VAR gaussiano é o Z crítico, vezes o desvio padrão, vezes o valor investido, se eu não me engano. Então aí você vai ter o valor máximo que você vai perder.
Então você fez aí a sua amostragem, você achou a sua normal, você tem ali a sua distribuição e você vai achar esse Z. E daí isso vai variar de acordo com a sua distribuição. O VAR histórico, por outro lado, você só vai pegar a sua amostragem e você não vai assumir uma distribuição. Você vai fazer um rol, né? Você vai ordenar esses valores do menor para o maior, e daí você vai pegar ali, sei lá, vamos supor que eu tenho 100 valores, 100 preços, né? Ou 100 retornos que seja. Eu vou pegar ali os 5 primeiros, e daí o quinto valor é o meu VAR. Né? A minha quinta menor perda, tipo, tem a maior perda. O primeiro valor é a maior perda, né? Porque a gente ordenou de menor para o maior. O primeiro valor é a minha maior perda. Daí eu vou ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é o meu VAR. É o meu o valor esperado que eu vou perder em 95, no máximo, né? 95% dos dias. Eu não sei se respondeu a sua dúvida. Pô, não, respondeu sim, mano. Entendi, velho. Boa. Mais alguém? Senão eu vou parar de gravar aqui, Raulzão. Tá, tem aqui. Qual software você recomenda para brincar? Cara, Python ou R, eu acho que é os mais comuns aí que você vai ver. Eu recomendo Python, entre Python e R. A discussão entre Python e R é: Python você vai usar mais no mercado, R você vai usar mais na academia, se você estiver fazendo economia, obviamente. O R ele é um pouco melhor naturalmente para estatística, porque é um software pensado para fazer estatística, mas o Python, ele, na minha opinião, conseguiu alcançar o R. Talvez algumas coisas você vai fazer mais fácil no Python, outras mais fáceis no R. Mas se eu tivesse que te recomendar, eu falaria para você usar Python, porque é no mercado que você vai ver a Python, você não vai ver R. A não ser que for o caso de você ir para academia, então aí você tem um argumento para usar o R. Por exemplo, só para dar um exemplo, essas coisas aqui que eu fiz tudo em Python. Lá no Colab do Jupyter, do Colab do Google aqui, todas essas modelagens aqui que eu fiz lá para a prova de finanças foi em Python. Cálculo de distribuição, retorno, daí aqui embaixo tem umas coisas tipo fronteira eficiente, modelo de carteira, CAPM, enfim. Tudo em Python, por exemplo, eu prefiro. Mais alguma dúvida? Respondeu aí? Fechou. Acho que pode fechar então, Kaique. Ah, não, pode perguntar. Tá, biblioteca de Python. Cara, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que eu não estou gravando o Meet, mas a pergunta que fizeram aqui no Meet, só para quem estiver vendo a gravação depois, é quais as bibliotecas de Python. Então, essa é uma pergunta interessante, vai depender muito do seu problema, né? O que você está fazendo. Mas, dito isso, tem umas que a gente sempre usa. Então, aí ainda vai ter uma aula de Python, tá, pessoal? Eu acho que é com o Davi, eu não lembro se é com o Davi ou com o Amadeus. Mas É que essas deve. aqui, é com o Davi? Essas daqui a gente sempre usa. Então, NumPy, essa aqui é basicamente, ela expande um pouco a parte de fórmulas de número, tipo distribuições, um pouco assim também, do Python básico. Então você vai ter umas fórmulas melhores ali para gerar número e tal. O Pandas, que é talvez a principal biblioteca hoje em dia do Python, que é o cara que a gente vai mexer com as tabelas, né? Ele vai mexer com as tabelas. O Matplotlib e o Seaborn são os caras que a gente usa para plotar. Você pode usar só o Matplotlib, mas eu gosto mais do Seaborn, e o Seaborn ele é baseado no Matplot. Então dá para você usar os dois em conjunto, dá para você usar os dois separados, eu gosto de usar os dois juntos. E daí, esse é o básico, cara. Você vai estar trabalhando com número, com tabela e com gráfico. Isso, 99% dos casos em finanças, você vai estar mexendo com isso. Daí, você vai para o seu caso específico. Então, você vai estar usando modelo estatístico. Você tem a Stats Models. Você tem outra que também tem modelos estatísticos, que é a Scikit-learn, que aqui você puxa como sklearn. Você vai ter outras bibliotecas de estatística. Então, você tem a SciPy, e aí você vai ter também outras
bem específicas daí, bibliotecas de modelos. Então, tem algumas de modelos de alocação. Aqui, quando eu fiz ali modelo de carteira, eu usei essa PyPortfolio Opt. Então, você tem casos específicos. E daí você vai vendo. Você tem, por exemplo, esqueci de falar, né, do iFinance, que você consegue puxar os dados diretamente da API, dos preços. Então, essa questão de biblioteca, eu diria isso. Você tem as básicas, que é número, tabela e gráfico. E daí, depois disso, você vai expandir para o seu problema específico. Daí é procurando na internet e descobrindo. Beleza? Chat GPT ajuda bastante nisso. Eu descobri tudo isso aqui no GPT, inclusive. Eu fui GPT, joga, abre a documentação. Uma dica que eu posso dar, já comendo um pouco do tempo do Davi lá na frente, você pega e joga o nome da biblioteca, tipo Pandas, daí você vai cair aqui, você vem, acho que aqui tava mais fácil, você entra aqui na documentação, tá ligado? Mentira, aqui, acho que é API Reference, aqui você tem todas as fórmulas dele, tá ligado? Isso, plotar é fazer os gráficos. Plotar é montar os gráficos. Fizeram uma pergunta aqui, pessoal que está assistindo gravado, se plotar é representar graficamente. Plotar é fazer um gráfico, né? É o que a gente chama de plotar. E a dica que eu dou é essa, cara. Se vocês querem aprender alguma biblioteca, você joga o nome dela aqui no Google. Sei lá, Stats Models. Stats Models. Oh, Deus. Você joga para um Stats Models, você entra nela aqui. Pronto, aqui você tem todas as formas da biblioteca. Daí você quer aprender, você vem, sei lá, Getting Started. E daí você tem aqui toda como é que faz, como é que usa, você tem exemplos. Foi assim que eu aprendi, tá ligado? Você vai se virando, eu quero fazer um modelo de MQO. Aí tem aqui Ordinary Least Squares, MQO em inglês, né? Beleza, como é que faz o MQO nessa biblioteca aqui? Pá, é assim que faz. Então essa é a dica que eu dou. Se vocês quiserem aprender alguma biblioteca específica que vocês não sabem, vai fuçando, vai usando junto com o GPT e é fazendo o que aprende, na minha opinião. Tamo junto.